Bom, pessoal, então nessa aula aqui a gente vai fazer uma introdução ao mapa de um atendimento de vendas. E esse mapa de atendimento de vendas aliado, né, o WhatsApp, que hoje é a ferramenta que normalmente as pessoas mais utilizam para entrar em contato com as empresas, né? Teve algumas aulas atrás aí, né, ou para frente aqui, que você vai ver que cerca de 80% dos brasileiros eles gostam de primeiro, antes de, né, receber um contato da empresa por ligação, né, conversar com alguém pelo WhatsApp, ou ela sente muito mais confiança comprando ali quando elas podem conversar com alguém pelo WhatsApp. Então, você ter um mapa que você possa saber exatamente o que você vai fazer em cada etapa, porque o WhatsApp, eu falo bem assim, que é uma venda difícil por ali, principalmente pelo ticket que vocês vendem. Hoje, uma habilitação no Brasil, se a gente pegar uma média, ela vai custar pelo menos R$ 2.000 para esse cliente, né? É o investimento que esse cliente vai ter que fazer. Então, às vezes, não vai ser num primeiro contato que esse cliente vai fechar contigo no WhatsApp. E hoje, para os clientes irem presencialmente, que seria o mundo ideal, imagina, esse cliente está ali na sua autoescola, você pode agregar valor, você pode levar esse cliente para, sei lá, ver o carro, como que é, as aulas, você pode levar ele para conhecer a tua estrutura e tudo isso, né, você tangibilizando. Agora imagine aqui no WhatsApp, né, nessa tela fria aqui, você acredita que às vezes, né, você vai vender para o cliente falando: oi, tudo bem? Né, sou o Leandro aqui da autoescola, o meu orçamento é esse aqui, e muitas das vezes você não puxa nenhuma pergunta de fechamento. Vamos fazer sua matrícula? Né? Muitas vezes eu posso, né, te falar aqui com propriedade, porque ao longo desses 3 anos atendendo aí dezenas de projetos de autoescolas, né, na parte de marketing e também de vendas, a gente fazia muito cliente oculto para entender como que era o mercado, como que as pessoas faziam, até para tentar encontrar outras opções ali que a gente poderia se inspirar. E eu garanto para vocês que pelo menos 80% a 90% do mercado, eles fazem um atendimento mais ou menos assim. O cliente entra em contato aqui, né? Às vezes você está investindo em marketing, ou se você já passou pelo modo do marketing, já está colocando lá as campanhas para rodar, esse cliente levanta a mão lá no seu WhatsApp. Opa, quero saber mais informações aí, né? Isso quando ele não chega assim, ó, quero saber o valor para tirar a categoria de carro. E aí a hora que ele entra no seu processo de vendas aqui, no seu processo de atendimento, normalmente é assim que funciona. O cliente manda essa mensagem: oi, quero saber o valor para tirar a categoria de carro. Você entra no atendimento, por exemplo: opa, muito prazer, sou o Leandro, né, aqui da Autoescola X. Seria a sua primeira habilitação? Sim. E aí já vem aquele orçamento, né, que é padrão, que é onde você coloca, né, o investimento na sua autoescola. Por exemplo, na minha autoescola você vai investir 1.500, aí tem a taxa da LADV, tem a taxa dos exames clínicos, tem a taxa de prova, tem a taxa não sei do que, e tudo quanto que esse cliente ele só vai ver no quanto que ele vai pagar, quanto que ele vai pagar, quanto que ele vai pagar. E aí você muitas das vezes não entende o porquê esse cliente fecha no seu concorrente por conta de R$ 50, por conta de R$ 100, sabe por quê? Porque nesse primeiro momento, às vezes você até tem a estrutura melhor que o seu concorrente, tem uma taxa de aprovação melhor que o seu concorrente, você entrega uma experiência diferente para o seu cliente, só que na hora de vender, você se vende igual ao seu concorrente. E às vezes esse concorrente ali, ele é até um pouco desleal, mas ele consegue ainda ter, vamos dizer assim, conseguir trabalhar porque ele tem uma estrutura mais enxuta que a tua. E muitas vezes você está aqui, o cara, né, o ideal para você vender seria 2.000. O seu concorrente está fazendo a 1.500. E aí o que acontece é aquele efeito elástico. O concorrente começa a te puxar para baixo e aí você vai baixando mais ainda a tua margem para tentar ser competitivo. Não é muito melhor você ter um processo de vendas que, né, aumente a percepção de valor, que o preço que o cliente vai pagar é isso aqui na tua empresa, mas a percepção de valor dele em relação a tudo que ele vai receber, aos diferenciais da tua empresa, ao tempo de mercado, a não sei o que, a uma série de outras coisas que eu vou passar para vocês aqui, né, que são essenciais na hora de você vender um serviço de habilitação. E esse cliente, olha, a hora que você apresenta o orçamento, a percepção de valor dele está aqui, ele fala assim: caramba, vou fechar com essa autoescola. Então é mais ou menos isso que eu quero construir aqui com vocês. E a partir da hora que vocês têm o que eu chamo aqui do mapa do atendimento vendedor, você não se preocupa, porque a gente está falando do WhatsApp, e o WhatsApp ele é uma comunicação assíncrona. E como eu falei, imagina, esse cliente, às vezes ele vai fazer um investimento de R$ 2.000 aí na sua autoescola, contando com as taxas do Detran, ou às vezes pode ser até mais, um pouco menos, mas eu estou colocando uma média aqui de mercado, né? Então esse cliente ele vai investir R$ 2.000 e às vezes essa pessoa ela tem um salário ali de, sei lá, R$ 1.600, aonde, vamos pegar aqui, ela trabalha
12 meses do ano inteiro dela, 12 meses, e ela vai pegar pelo menos desses 12 meses aqui para investir na tua empresa, um salário e meio. Vocês acreditam mesmo que vai ser um tipo de atendimento como esse? O cliente entrou, olá, tudo bem? Gostaria de saber os valores para tirar a habilitação de carro, né? Eu me apresento, sou Leandro, né, aqui da autoescola, vou te passar o orçamento, tu passa o orçamento, ele vai fechar? Você não percebe essa movimentação acontecendo de muitos clientes pararem de te responder quando você passa o orçamento? E às vezes você fica sem entender o porquê. Tem vários fatores, por isso que eu falo, a venda são múltiplos fatores que acontecem ao mesmo tempo que você precisa dominar. E a partir da hora que você tem um processo claro e bem definido, você consegue ficar tranquilo, porque tem cliente que está entrando em contato contigo agora e você apresenta R$ 2.000, não é que ele não quer comprar agora, não é porque ele não precisa tirar a habilitação. Talvez ele só não tenha a urgência, mas ele tem o interesse de tirar a habilitação. Mas o que acontece? Imagine que aqui seria o fluxo de atendimento e aqui seriam as cadências de contato com esse cliente. E hoje vocês já vão entender o porquê. Então, nessa linha vermelha, eu tenho aqui o cliente que entrou em contato com você, certo? Ele fez a levantada de mão e aí ele iniciou um atendimento aqui com a sua equipe, né? Ou contigo. E ele deveria seguir esse fluxo como se fosse uma linha reta, aonde vai ter clientes que vão passar por esse fluxo. Em 10 minutos, você tem, às vezes, uma venda concretizada. Mas vão ter outros clientes, vou pegar um de azul aqui, que vão levantar a mão, vão entrar no seu atendimento e esse fluxo vai levar pelo menos 30 dias, 15 dias, e é normal. Não sei se você já viu alguma empresa que fecha 100% das oportunidades que entram em contato? Talvez possa acontecer com as empresas que sobrevivem de indicação, mas empresas que sobrevivem de indicação, elas não crescem, elas crescem pela mão dos outros. Então, por isso que você aprendeu a gerar demanda e agora você está aprendendo aqui a como que você vai converter essa demanda. Só que eu sei que toda vez que entra um contato ali no WhatsApp, muitas vezes eu até brinco aqui, brincava aqui com as meninas aqui no atendimento, que a gente já entrava com o cifrão no olho, opa, já pronto para fechar. Mas aí a gente vem para uma ferramenta como o WhatsApp 2024, padrão de comportamento do consumidor vou chamar no WhatsApp para saber mais informações. Só que o WhatsApp ele tem várias especificidades ali que acabam fazendo com que esse cliente te mande uma mensagem 9 horas, você atende ele, por exemplo, olha só, dados de mercado dizem que se você demorar mais de 5 minutos para atender, você já perde 80% da venda. Por quê? Porque às vezes o cliente ele perde aquele interesse e é muito doido isso. Poxa, se o cliente não entrou em contato, ele não tem interesse, dá para me atender ele até 24 horas depois? Depende. Tem cliente que sim, tem cliente que não. Eu prefiro tentar atender dentro de 5 minutos e eu sei que muitas vezes não vai ser possível fazer isso. Mas você sabendo dessa informação que empresas que atendem leads após 5 minutos perdem 80% da venda. Ou seja, você já perde 80% das chances de fechamento. Olha só essa informação. Se você levar isso aqui para o teu time e falar, olha, eu preciso que vocês atendam, vocês já vão ver uma mudança muito drástica. Porque às vezes se o teu time também demora, por exemplo, 20, 30, 1 hora, 2 horas para atender, vocês concordam comigo que se esse cara está pesquisando ali, às vezes você investiu em marketing, olha só, você investiu em marketing, despertou o interesse dessa pessoa, ou ela estava lá no Instagram fazendo qualquer coisa menos querendo tirar habilitação e de repente apareceu o teu anúncio. E teu anúncio despertou o interesse nela, opa, não é que eu preciso tirar habilitação? E ela foi pesquisar contigo, tu demorou 2 horas. Nesse meio tempo, ela foi lá no Google, pesquisou valor, autoescola na minha região e apareceu aquela lista de autoescolas. E com um piscar de olho, ela tem o acesso a todos os orçamentos da tua região. Então, imagine só nesse ponto, às vezes você já tem um gargalo que, se ajustado, já vai te trazer muito mais resultado. E aí, eu vou trazer um outro dado aqui. E aí a gente entra numa parte de cadência de contato. Porque vão ter clientes que vão mandar mensagem para você, por exemplo, 9 horas da manhã, vão começar uma jornada de trabalho deles ali, talvez, e eles vão te responder só à tarde. E muitas vezes a gente só manda o cliente manda, oi, quero saber o valor da categoria de carro, a gente manda, oi, tudo bem, sou o Leandro aqui da autoescola, e nesse tempo a gente esquece do cliente, para de mandar mensagem para ele, abandona ele. Só para vocês entenderem, 80% dos vendedores desistem
no segundo contato com o cliente. Então, olha só, olhando para esse dado aqui, ó, 80% dos vendedores desistem no segundo contato. Olha o tamanho da oportunidade que você tem a partir da hora que você tem. Por isso que eu falei, cadência de contato com o cliente, principalmente por causa do WhatsApp, né? Tem essa comunicação assíncrona. Que às vezes você manda mensagem e o cliente não te responde na hora. E o cliente também depois vê a tua mensagem, esquece. Ou ele fala, depois eu respondo porque ele está com outras prioridades. Mas se você entrega na mão do teu time, olha, você mandou essa mensagem, o cliente não te respondeu, você vai mandar mais uma depois de 24 horas. Você vai mandar mais outra depois de 24 horas. Você vai mandar mais outra depois de, 72 horas, né? Olha só o mar de oportunidades que você tem. Se 80% dos vendedores desistem aqui, e eu arrisco dizer que no mercado de autoescola, muitos desistem no primeiro ponto de contato, esquecem o lead lá no WhatsApp, abandonado. E aqui no WhatsApp, pessoal, existe muito dinheiro. E vou mais além. Às vezes aqui é o primeiro ponto de contato que essas pessoas têm com a tua empresa. E aí, se a gente puxar, né, aquela informação que eu falei, se você demora 2 horas para passar um orçamento, imagine o que talvez não possa estar passando na cabeça dessa pessoa, né? Aquela primeira impressão, poxa, eles demoraram 2 horas para me vender. Imagine o dia que eu tiver que resolver um problema, né? Depois que eu comprar deles ali, se eu tiver que resolver um problema, quanto que não vai demorar, né? Se para vender já essa demora, imagine depois para mim resolver um problema que eu tenha. Então, olha o mar que você tem. E por isso que eu trago esse processo. Um processo de vendas que ele tem etapas para ser seguida, processo que tem cadência de contato, mas acima de tudo agrega valor. E isso vai fazer com que você ganhe, né, força comercial, ou seja, te traga uma competitividade comercial muito grande. Porque eu posso te afirmar que pelo menos 80%, 90% aí do seu mercado, né, faz esse atendimento que eu falei. Olá, tudo bem? Sou o Leandro, toma meu orçamento. E ainda arrisco a dizer que tem muitas autoescolas, que eu já passei por isso, que fazem o seguinte, olha, se você ficou com alguma dúvida, só me perguntar. E quando na verdade é o seguinte, é eu que tenho que fazer perguntas para o cliente para ir conduzindo ele. Ou seja, ir levando ele de uma etapa para outra. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer perguntas. Etapa de abordagem, como que eu vou conduzir esse cliente para a etapa de qualificação? Como que eu vou levar ele para a etapa de apresentação? Como que eu vou levar ele para a etapa de fechamento, de apresentação de orçamento e como que eu vou, né, buscar o fechamento? E tudo isso aqui talvez possa estar passando na sua cabeça. Mas os clientes, né, não respondem o WhatsApp. O cliente já entra e só quer saber de preço. Talvez é pela falta de posicionamento. Às vezes é a forma com que você está conduzindo, é a forma com que você manda mensagem. Uma série de coisas que eu quero, né, mitigar aqui contigo e te entregar algo claro para que você possa colocar na mão do seu time, ou se você já é o atendente da autoescola que está vendo isso aqui, para que você possa ter muito mais resultado e entregar aí para a autoescola. E aí o que eu quero trazer aqui com esse mapa do atendimento? Imagina que a gente tem lá, então, o marketing, né, o lead que o marketing gerou. Então, ou seja, esse cara, ele tem interesse em tirar a habilitação. A gente precisa identificar a urgência dele, né, a necessidade dele e por aí vai. Mas eu falo bem assim que aqui 50% da venda já está feita. E se ele fala para você no final que está caro, às vezes a gente errou em apresentar valor. Porque às vezes ele falou, cara, não vale tanto assim o serviço, como eu falo, né? Serviço de autoescola é um serviço commodity, é um serviço antigo já, que as pessoas já têm uma certa noção do que elas vão encontrar quando elas vão fazer, né, um CFC. 45 horas de aula teórica, 20 aulas práticas. Mas eu sei que tem muito diferencial dentro da sua empresa que podem, né? E a gente vai fazer esse exercício ali na etapa de, né, apresentação de alto impacto para que a gente possa mostrar a empresa numa embalagem diferente, uma proposta diferente do concorrente, para que a gente não fique brigando por centavos, né? Vai ter clientes que não vai fechar contigo por causa de preço? Vai, mas você precisa que todas as pessoas que entrem em contato contigo passem pelo mesmo processo, para que elas possam perceber valor no final. E assim você garante com que as pessoas possam até fechar no mais barato, mas que elas vão ficar desejando comprar de você. Mas vamos lá. Então essa pessoa entrou em contato com a sua equipe e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. É um funil de vendas, certo? E esse funil de vendas, ele está desenhado aqui, ó. Imagine que é assim, ó. Na etapa aqui, a gente tem a abordagem. Então a gente quebra esse processo de vendas por etapas, né? Para que a gente possa também saber onde está o gargalo. A partir da hora que você sabe que tem muitas pessoas paradas aqui, você consegue, por que tem muita gente que está entrando em contato e não consigo avançar? Isso vai te dar ideias de como melhorar a tua abordagem, ou às vezes é você ser um pouco mais rápido. Na etapa de qualificação aqui, ó, é mais uma etapa do processo de vendas. É o momento de eu identificar, fulano, você vai iniciar agora,
Por quê? Às vezes, que nem eu falo, a gente entra na venda já com aquele olhar já, né, que tá com o cifrão, mas às vezes esse cliente ele tá só no momento de pesquisa, mas ele tem interesse ainda. Talvez, lembra que eu falei daquela situação? Esse lead às vezes ele entra aqui, poderia levar 10 minutos, assim como ele entra e ele pode levar 60 dias para comprar. Mas a partir da hora que você vai mapeando as etapas ali, você vai conduzindo. Depois a gente tem qual etapa aqui, pessoal? A etapa de apresentação de alto impacto. Porque antes de apresentar preço, desculpa, você tem que apresentar os valores agregados da empresa. Porque senão, se você vai fazer uma venda que é muito parecida com o seu concorrente, aonde você parece igual ao concorrente, só que a única diferença é que o teu preço está um pouco mais acima, 200, 300, 100 reais que seja, esse cliente às vezes ele toma uma decisão aqui, ó, no mais barato, né? E às vezes ele acaba caindo numa autoescola que demora 3, 4 meses para reagendar uma aula, né? Às vezes a autoescola é pequena, mas vende muito por conta do preço e ela não tem estrutura para entregar. E uma série de outros problemas, né? Por isso que vai ter perguntas ali que eu vou falar para vocês mais ou menos de, ó, qual é o problema que o meu mercado tem, que eu posso resolver, mas que eu não estou resolvendo. Aqui já vai te dar ideias de diferenciais competitivos que você pode agregar e tudo isso tem que vir para a oferta, tem que vir para antes de apresentar o preço, de quanto ele vai pagar. Porque o jogo é o seguinte, o teu valor está aqui e esse cliente com o teu processo de vendas, ele enxergar isso aqui, ó. Então a hora que ele está com essa percepção de valor em relação à tua empresa, ou seja, vamos supor aqui R$2.000 e você apresenta 1.700, esse cliente fala, caramba, tá barato, vou fechar. Ou que ele fique quase que nivelado. Ele fala, não, vale a pena investir R$1.800 nessa empresa. O concorrente está R$1.600, mas aqui parece que eu vou receber mais. É o famoso custo-benefício, né? E aí a gente entra aqui então na próxima etapa, que é a etapa de apresentação de orçamento e aqui a etapa de negociação, de quebra de objeção, o famoso vou pensar. Então tudo isso aqui está mapeado dentro do processo, por isso que ele está desenhado como se fosse aí organograma. Por quê? O que vai acontecer ao longo do teu processo aí de vendas? Vão ter clientes que vão entrar, vamos supor aqui, ó, que você já está investindo em marketing ou que você já tem uma demanda que vem de forma orgânica aí para tua empresa, aonde essas pessoas, né, vamos supor que hoje entrou 5 pessoas aí no seu atendimento solicitando: oi, tudo bem? Gostaria de saber o valor para tirar a habilitação de carro. E eu tenho 5 pessoas na etapa de abordagem. Depois, eu entrei em contato com essas 5 pessoas, 4 avançaram aqui para a etapa de qualificação. E eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Dessas 4, 3 avançaram para a etapa de apresentação aqui, de proposta de valor da empresa, né? Uma apresentação de alto impacto ali. E aí ficou mais uma pelo caminho aqui, e eu apresentei para 2 o orçamento, e aqui ficou mais uma. Então, ou seja, aqui, né, eu tive uma venda. Talvez aquele cliente que fechou em 10 minutos. Só que às vezes eu vou ter aquele cliente que vai fechar com 60 dias e ele está aqui em cima. Só que eu tenho um processo que eu vou resgatar esse cliente. E a partir da hora que você tem esse processo claro, entrega na mão da sua equipe, não fica mais aquela situação do cliente entrou, manda uma mensagem, passa o orçamento, esquece ele. Se quiser comprar, compra, porque você vai entregar na mão do seu time, ou você mesmo, né, que está aqui, que vai executar. Você sabe, poxa, beleza, tem, né, tantas pessoas lá na etapa de abordagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse processo aqui, ó, por exemplo, vou pegar daqui, ó, que é uma cadência de contato. Lembra que eu falei que boa parte das vendas acontecem a partir do 3º ponto de contato? Em média, né, pesquisas falam que para uma venda acontecer é entre 5 a 12 pontos de contato com o cliente. É aquele famoso que não é visto, não é lembrado. Se você está investindo em marketing, imagine, você está investindo às vezes 3, 4, 5 reais para um contato, está ali no seu WhatsApp te chamando. E você abandona esse cliente sem sequer passar um orçamento, sem sequer buscar um fechamento, né? Olha o tanto de prejuízo que você vai tendo, né? Por isso que eu falo que no WhatsApp existe muito dinheiro parado. Então imagine, eu peguei a mensagem que está aqui dentro desse processo e vim resgatar uma pessoa aqui. E esse cliente desceu para baixo. Eu peguei uma mensagem aqui, fui lá, resgatei mais um e esse cliente desceu para baixo. Eu vim aqui, peguei essa mensagem, resgatei esse cliente e esse cliente desceu para baixo. Eu vim aqui, né, peguei essa mensagem e esse cliente desceu para baixo. E é exatamente, consequentemente, você vai fazer isso com todo mundo. Você pode começar aqui, poxa, vamos ver que todo mundo que eu apresentei o orçamento, opa, vou tentar fazer um fechamento hoje. Ou pode ser que esse cliente não vai fechar hoje, mas vai fechar daqui 20 dias. Porque na etapa aqui de qualificação, vocês vão entender um pouquinho dessa etapa, desse ponto, de entender a urgência do cliente. Mas aí você veio, opa, esse cliente também desceu para baixo. E é assim que eu vou fazer. Então eu tenho sempre aqui
o marketing, né, abastecendo o meu funil, o marketing, tuas ações aí, né, promocionais, suas ações de panfleto, seu carro de som, trazendo pessoas para conversar com o seu time de vendas e você ter um processo claro que você entrega na mão do seu time para que eles vão só ir pegando as pessoas ali, tá bom? Então, né, basicamente, o processo de vendas vai te ajudar a estruturar todo o seu atendimento e fazer com que você tenha mais previsibilidade, fazer com que você não deixe pessoas paradas. 100% das pessoas que vão entrar em contato contigo vão fechar? Não. Mas a partir da hora que você tem um processo como esse, você sabe que você vai trazer mais resultado para a tua empresa. Beleza? E na próxima aula, então, a gente vai entrar aí na parte de abordagem, né, que é a primeira etapa ali do atendimento de vendas, né, e não do atendimento informativo que normalmente a gente encontra nas autoescolas. Aqui a gente vai começar de fato a colocar a nossa equipe, né, com uma visão de vendas, né, sabendo exatamente o que elas vão executar em cada etapa do processo. Então na próxima aula a gente vai falar sobre abordagem efetiva.